E hoje a gente vai falar sobre essa questão de como se comunicar melhor com os idosos. Alguém aqui trabalha com idosos? E quando eu falo trabalha com idosos, atende idosos, tá? Tem gente de público 60 a mais, vamos considerar assim, né? Eu tenho batido muito na tecla da questão da produtividade, e uma das coisas que a gente fala muito aqui na Wonderflow é essa questão da comunicação. A gente é uma empresa de treinamentos, de comunicação e marketing, e a gente gosta muito dessa coisa de trabalhar o marketing humanizado. Eu chamo de marketing do coração. Então, a gente fala de comunicação produtiva e do marketing do coração. O que acontece é que eu percebo que as pessoas elas têm bastante dificuldade de gerar conteúdos e ter atitudes que prestem atenção nas dificuldades dos idosos. E quando eu falo idosos, a gente tem que entender que a gente está focando principalmente nessa questão da comunicação e do marketing digital, das funcionalidades que a gente propõe para as pessoas mais idosas. A gente não... Eu penso assim que quando a gente cria algum produto, algum serviço, a gente tem que entender se as pessoas estão conseguindo acessar, estão conseguindo entender, estão conseguindo ler o que a gente escreve. E esses são pontos que geralmente a galera peca, porque a gente tem por hábito pensar nas facilidades que a gente tem. E a gente acaba não olhando para as dificuldades que uma pessoa mais idosa tem. Então, o que acontece? Eu vou pegar alguns exemplos para a gente refletir sobre eles, porque eu acho que a gente no dia a dia não presta muita atenção. Vamos lá. Quando você está desenvolvendo um site, por exemplo, tem muita gente hoje em dia que está entendendo que o negócio deles precisa ser viável e as pessoas acabam desenvolvendo sites. Quando você vai desenvolver um site ou contratar alguém para desenvolver um site, aí está lá criando o seu site. Vocês prestam atenção no tamanho da letra? Vocês podem dizer assim para mim, Lu, mas dá para dar zoom. Eu sei que dá para dar zoom. Mas será que todo mundo sabe que dá para dar zoom? Quando a gente está falando de pessoas de 20, 30, 40 anos, até de repente 50 anos, essas pessoas elas já têm isso com mais naturalidade, já está meio intrínseco, porque elas fazem isso no dia a dia. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de gente com um pouco de mais idade, tem pessoas que são super desenroladas na tecnologia, mas tem pessoas que são mais limitadas. A gente tem que pensar que a gente está lidando com um público que não nasceu na era digital. Quem tem mais de 40 anos de idade foi introduzido no mundo digital, mas não nasceu no mundo digital. E aí o que acontece? Existem muitas barreiras tecnológicas. Então, se vocês não prestarem atenção nisso, vocês podem estar achando que vocês estão conseguindo se comunicar com eles, mas vocês não estão, tá? Então, o que a gente tem que olhar? Primeira coisa, a fonte do texto dá para ler? Imagina que quanto mais velho a gente fica, a nossa visão vai ficando ruim, por isso que a gente começa a usar óculos de leitura. E quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica ler. Se você não presta atenção no tamanho da fonte que você está utilizando, principalmente quando você está lidando com pessoas um pouco mais idosas, você está tendo dificuldades de se conectar com essa pessoa. Então, assim, primeiro, fonte, gente. Quando a gente vai escrever qualquer coisa, fonte. Segunda coisa, a gente tem que simplificar a forma como a gente explica as coisas e ter mais pausas na explicação. Por quê? O processamento na mente dessas pessoas é um pouco mais lento. É natural isso. Quanto mais idoso a gente fica, mais devagar a gente vai processando as informações. Claro que isso não é regra geral. Eu conheço gente que tem 90 anos que é super perspicaz e vai, processa super bem, super rápido. Mas, assim,
a gente tem que colocar uma regra geral e aí trabalhar as exceções. Regra geral, a gente tem que melhorar a questão da fonte, como eu disse, explicar mais pausadamente, dar exemplos de coisas um pouco mais remotas, sabe? De coisas que aconteceram um pouco mais para trás, porque a nossa tendência é ir falando do que está acontecendo hoje em dia. Mas as pessoas, geralmente, elas buscam referências com o que elas conhecem. Então, se você está falando de pessoas que têm 50, 60 anos, você tem que pensar coisas desta época para as pessoas conseguirem fazer conexão e comparação. Então, o que acontece é que as pessoas, elas tendem a criar uma comunicação para elas e não para os outros. E isso é um grave problema. Voltando na história de vender celular, por exemplo, porque a gente vai falar dessa questão do marketing humanizado, né? Então, assim, quando você vai vender um celular para uma pessoa mais idosa, você precisa primeiro saber o que essa pessoa tem ou não habilidade de fazer. Não adianta você querer vender, por exemplo, não, a senhora tem que ter um smartphone para poder se comunicar com a sua família e tudo mais, se essa pessoa nem sabe usar o smartphone. Eu vejo o erro das pessoas no sentido de conseguir se conectar com o idoso quando eles deixam de perguntar e eles supõem. Quando a gente supõe alguma coisa, a gente já está dando um tiro no pé. Então, você supõe que essa pessoa vai precisar usar um smartphone, mas você nem sabe se ela sabe usar. E se ela não sabe, se ela tem condição de aprender. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa real que aconteceu com a minha avó. A minha avó tem 93 anos. A minha avó mora sozinha e é uma pessoa assim super descolada, super descolada. Minha avó dirige, vai para cima e vai para baixo, tal. E aí, em algum momento, eu virei para ela e falei: vó, eu acho que você tinha que ter um smartphone para a gente conseguir se comunicar. E ela falou: tá, então vamos ver, né? Para ter um smartphone para a gente conseguir se ver. Ótimo. Fui lá, comprei um celular para ela, porque ela tinha dito que ela queria. Só que o que eu percebi depois é que ela tinha muita dificuldade de aprender, por mais básico que a gente ache que é. É só clicar lá no WhatsApp, só clicar lá na imagenzinha da câmera. Isso é básico para a gente que sabe. Só que a cabeça do idoso, ela não é tão intuitiva quanto a nossa, porque ele não foi apresentado a toda essa tecnologia. A gente simplesmente está querendo dar alguma coisa na mão deles e falar, olha, é assim que usa e é simples. Só que às vezes o simples para mim não é simples para essa outra pessoa. E se você não checar se essa pessoa realmente está conseguindo entender e se o cérebro dela está alcançando a informação que você quer dar, o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu em relação à minha avó. O smartphone não funcionou. Ela simplesmente não conseguia usar, porque o dedinho dela ia lá e apertava, e aí ela achava que não, que tinha que arrastar, e aí ela foi se perdendo. No final das contas, ela perdia a paciência, e ela falava, quer saber o seguinte? Você quer me ver? Você vem aqui na minha casa. Super despachada, né? Mas é verdade. Então, não funcionou para ela. Aí depois eu fui comprei um outro celular, que é aquele celular simples, que você só digita e tem a tecla de emergência e tudo mais. E ok, ela se entendeu com aquilo lá e ela falou, tá bom, consigo falar com você com esse daqui e qualquer coisa eu aperto esse botão. O meu propósito de vê-la não foi atingido. Então, eu não consegui atingir o que eu queria. Mas na cabeça dela, ela precisa de um celular para se comunicar, para telefonar. Então, olha só, quando as pessoas estão vendendo um celular, o que elas têm que perguntar isso? Em momento nenhum o vendedor vira para mim e pergunta: mas para que é o celular? Quem que vai usar? Eles não querem saber disso, eles vêm e jogam todas as funcionalidades do celular, toda a capacidade do celular, eles colocam essas coisas, mas entende? Olha a diferença de você vender um produto e você entregar uma boa prestação de serviço através de um produto.
Quando a gente está vendendo um celular, no caso, se eu, que sou a pessoa que estou vendendo, por exemplo, consigo entender para que a pessoa vai precisar do celular, eu consigo direcionar a minha venda. Fica muito mais legal e muito mais personalizado. Quando uma pessoa idosa entra numa loja, se ela está sozinha ou se ela está acompanhada, e a gente fala, por exemplo, eu vim comprar um celular para minha avó, que geralmente a gente fala isso. Entra na loja, o bom vendedor ele já observa isso. Vim comprar um celular para minha avó. Interessante, tal. A sua avó já está acostumada com o smartphone? A sua avó já utiliza? Não, ela não utiliza. Tá, então vamos testar algumas funcionalidades? Olha só, isso é uma venda mais complexa, isso é uma venda mais elaborada, isso é um marketing mais humanizado, porque você está cuidando de uma pessoa, da necessidade de uma pessoa, você está validando se aquele produto específico vai atender a necessidade de uma pessoa específica. E aí, se essa pessoa pega e fala, olha, vamos aqui, ó, a senhora clica nesse botão, olha o que acontece, e clica aqui. Ao fazer a pessoa mexer ali, clicar ou não, você já consegue perceber se vai dar bom ou se vai dar ruim. Agora, se você não testa nada disso, o que acontece é exatamente o que aconteceu comigo. No meu caso, eu fui e comprei o celular sozinha e depois levei para casa da minha avó. Mas tem muita gente que chega na loja e que o vendedor, a vendedora poderia fazer esse trabalho. Esse trabalho seria muito bom para quem está recebendo essa orientação e excelente porque seria personalizado para o vendedor, porque provavelmente a pessoa, sei lá, a senhorinha que foi comprar lá, ela recomendaria para outras pessoas, porque os idosos eles têm isso por hábito. Quando eles recebem atenção, eles invariavelmente comentam isso. E eu digo que a melhor propaganda que a gente tem é a propaganda boca a boca. Então imagina que legal, sei lá, a dona Maria vai numa loja e é super bem atendida pela Luciana. E aí ela vai comentar com a amiga dela, que é a Ivone, fala: olha, Ivone, eu fui lá numa loja, comprei esse celular novo, uma mocinha me atendeu, que é a Luciana. Nossa, foi super bom, ela teve paciência comigo. Geralmente, esse é o discurso que essas pessoas têm. Só que se você está perdendo essa oportunidade de se conectar com essa pessoa e você está focando só na venda, talvez não aconteça uma segunda, talvez não aconteça uma terceira venda. Ao passo que poderiam acontecer muitas outras vendas se você tivesse dado essa atenção específica. Então, olha só, hoje em dia tem muitas coisas que estão mudando. Então, a gente tem muita coisa que está deixando de ser impressa, por exemplo, né? E um exemplo bem latente agora é a questão do IPVA. A gente não precisa mais ter aquele documento verdinho, a gente não precisa mais ter posse daquele documento verdinho. Hoje em dia você paga o seu IPVA, e aí se você quiser, você baixa lá um QR Code, ou se você quiser imprimir isso, você anda com isso na sua bolsa, por exemplo. Só que as pessoas mais idosas não sabem disso. E aí o que acontece? Primeiro que a gente estava acostumado lá atrás a receber o boleto através do correio para pagar IPVA. Hoje em dia não chega mais. Se você não dá essa informação para a pessoa, o que acontece? Essa pessoa vai ficar esperando o boleto chegar. Só que o boleto não vai chegar. E aí, ela vai, quando ela se der por conta, se ela tiver alguém para ajudá-la, talvez já tenha passado o período e ela pague com multa. Então, esse cuidado que a gente tem que ter de manter os nossos idosos queridos mais informados é uma coisa super importante. Quando a gente está criando alguma coisa diferente, por exemplo, na nossa loja ou na nossa empresa, e a gente tem como público-alvo pessoas mais idosas, a gente sempre precisa entender que a comunicação com eles flui de uma forma talvez diferente das pessoas que são mais rápidas na tecnologia. Isso não quer dizer que não vai chegar a informação igual, quer dizer que a forma, o modo como a gente se comunica tem que ser diferente.
Você achar que você vai colocar um catálogo, por exemplo, dos seus produtos e que todo mundo vai acessar lá e todo mundo vai entender, talvez seja um erro. Talvez para uma pessoa idosa, você tenha que conversar mais, explicar para ela, olha, o bolo que eu faço é assim, olha, o produto que eu ofereço é assim, sabe? Então, com isso, você vai adquirir mais proximidade com essa pessoa, você vai conseguir estreitar o relacionamento e o entendimento com ela, e as chances de essa pessoa comprar de você aumentam muito. Agora, se você manda, eu vou mandar para você um cardápio pelo WhatsApp. Gente, talvez a pessoa nem tenha tanta facilidade de entender como utilizar o WhatsApp. Claro, vocês podem estar pensando, Lu, você está falando de coisas extremas, só que eu não tô. Eu não tô falando de coisas extremas. Tem gente que não tem redes sociais. Eu tenho amigos da minha idade que não têm Instagram. E se você perguntar para eles se eles querem ter, eles falam: não, eu não quero ter Instagram. Eu mal uso o WhatsApp. Então, olha só. E eu tô falando, gente de 40 anos. Imagina quem tem 60, 70, 80, 90, 100 anos. Porque a gente ainda tem pessoas de 100 anos lúcidas e consumindo.